uma alegria imensa estarmos aqui no aprisco bendito do Senhor, nesta casa que é a casa do Senhor. Estamos maravilhados de ver a Grey reunida, buscando um foco planejado, estruturado, com a cobertura espiritual dos amigos interessados na luz. É importante, muito importante, trabalharmos a metodologia espírita, o conhecimento espírita, porque a partir de 18 de abril de 2010, estamos no mundo de regeneração. Uma mensagem maravilhosa de Adolfo Bezerra de Menezes, ficou claro, explicitado, o encontro de um agrupamento imenso de espíritos de Alcione, além daqueles que vão reencarnar como Sócrates e tantos outros, Emmanuel já veio, a fim de que nós possamos estruturar a transição que é um milênio. Só que a transição que é um milênio é muito rápida, porque nós temos cerca de 3 reencarnações, se cada uma 200 anos em média para voltarmos, e agora estamos aí numa família completa de 2 filhos. Quando que vamos reencarnar? Então o momento é agora, é nesse momento. Aliás, já passou, já estamos correndo contra o relógio. Dentro desse quadro, analisar a depressão é importantíssimo, porque estávamos procurando quais seriam os caminhos, droga ou depressão. Conversando com o Divaldo, ele falou assim: qual dos dois não tem interesse no seu concurso? Eu falei, entendi. Como disse, ressuscita-me, eu estou querendo voltar, mas não consigo. E no tratamento aos que estão envolvidos com a droga, só nós queremos, eles não. A maioria não quer. Então nós precisamos ser objetivos. Eu falei, você já respondeu. Ah, então tá bom, você entendeu. Eu falei, entendi. Até porque você não tem muito tempo, é bom fazer por isso aí. Ora, dentro desse quadro, quando nós buscamos a nossa peregrinação na doutrina para explicar depressão, antes de mais nada, depressão, a maioria traz de outras vidas, situações mal resolvidas, sofrimentos lancinantes, culpas imemoráveis. Quando o espírito reencarna, ele imprime no genes a sua estruturação comportamental para o amanhã. Tanto é que nós temos a dominação hoje entre nós deste DNA fantástico, esse projeto fantástico que veio depois, porque a doutrina há muito tempo já falava no livro dos Espíritos, quando o Espírito reencarna, ele traz no perispírito, que é o elemento modelador da forma. Aí a ciência vem sempre depois e documenta agora, através de um filamento pequenino do cordão umbilical, que esse tem uma propensão para isso, para aquilo, para aquilo. Por que eles leem? Porque o Espírito traz, impresso nos genes. Então muitos de nós precisamos solucionar o problema na atual reencarnação, porque nós temos acesso ao ensino notável que Allan Kardec falava, que é a partir do momento em que você conhece a doutrina, você faz
uma remodelação nas reencarnações pretéritas para imprimir um novo modelo comportamental. Porque agora você sabe de onde veio, para onde vai, o que você está fazendo aqui na Terra. Então, dentro desse quadro, todos nós temos, segundo Freud, um problema muito grande com o luto. Por quê? É com a perda. E a doutrina, se você vivenciar bem a doutrina, com o mundo filosófico da doutrina, você tem dificuldade de conviver com perdas. Você vive a doutrina? A partir do momento que tem um acidente, meu filho Marcos Vinícius está ali caído, desencarnando. Eu vou me preocupar com o corpo ou vou me preocupar com o espírito dele? Vivenciar o conhecimento, porque a maioria faz dilacerações, verdadeiras dilacerações. O que é dilaceração psicológica grave? A falta do conhecimento filosófico, e a pessoa perde o ente querido, só que não perde, o ente querido desencarna e fica mais próximo de você se ele se reencontrar, e você também. Então, dentro desse quadro, é uma questão de foco, é uma questão de fortalecimento de convicções espirituais que nós trazemos. As perdas para a doutrina são ensanchas, oportunidades de evolução. Então, desde quando nasce, você já fala como espírito. Eu, como vou, não é? Fui pegar a primeira, peguei no colo. Então, o primeiro diálogo meu falou: olha, será que eu lhe fiz algum mal em outras vidas ou não? Será que você tem alguma retenção contra mim ou não? Eu não tenho, porque eu não sei quem você é. Eu amo você com todo carinho. E ela olhando para mim, não entendia nada. Aliás, recém-nascido nem olha, né? Nem enxerga. E eu conversando, a primeira conversa minha foi apresentar-me como espírito ao espírito dela. Ai, porque é bonitinha. E se não fosse? Isso é um detalhe. Você tem que envolver com o espírito. Então, dentro desse quadro, desde cedo, nós vamos ter muitas informações a respeito, para convivermos com as perdas e trabalharmos no bem para fortalecer o nosso potencial. Aí nós vamos encontrar o quê? A depressão endógena, aquela que o espírito traz. Você já traz, é endógena, está in, não out. E dentro desse quadro, na natureza que nós viemos aqui fazer, tem a exógena, que é falta de filosofia, aquela que você recebe através do relacionamento que vem de fora. Falta de filosofia. A pessoa casa e acha que vai ser eternamente casado. E aí, não posso ir no centro porque meu marido não gosta. Eu não vou mais. Perde a oportunidade para iluminar-se, iluminá-lo, por falta de conversa anterior. Aí quando você chega aos 50, ele troca você por uma de 30, aí você vem para a doutrina e não vem mais trabalhar, você vê um frangalho. Ai meu Deus, que sofrimento. Perdas. Negativo. É uma mulher fantástica, Sueli Caldas Schubert. Todo ano eu trago ela para Fernandópolis. Ela diz o seguinte: olha só, ninguém tem o direito de colocar o leme de sua vida na mão de quem quer que seja. O leme é seu. Você convive, ama, doa, envolve,
Mas o lema é seu, a responsabilidade é sua. Quando você veio lá no mundo espiritual, você assumiu compromissos com o mais alto, você com o mais alto. Para evitar exatamente a depressão exógena. Eu vou deixar você por uma melhor, mais nova. Bom, melhor de corpo, melhor de espírito sou eu. E vou agora fazer carreira solo, coisa linda. Vamos dividir as coisas e vou servir mais a minha intelectualidade, a buscar arte e trabalhar mais o conhecimento que ilumina, que é o conhecimento espiritual. Vou fortalecer no ser e vou amá-lo. Eu não posso dizer o nome, mas uma grande oradora, me disse numa viagem, quando nós estávamos com os filhos já uma idade de menor, tinha 5, outro tinha 12 e tal, e os outros intermediários, comecei a ver bilhetinhos sujos aqui na gola, e fui descobrir aos poucos que a espiritualidade abre, que ele estava tendo relacionamentos fora do lar. Cheguei para ele e falei assim: a partir de agora eu sou sua irmã, não vou aceitar promiscuidade sexual, porque eu tenho uma tarefa no bem, eu não posso perder com doenças. Vamos viver como marido e mulher, e você continua com essas suas atividades, porque eu não vou imprimir em você nenhum comportamento exigente. Você sabe o que é livre-arbítrio, nós somos espíritas. Ficou um tempo, ele falou assim: não aguento mais, você não dá mais, eu vou procurar meus sonhos. Elis Regina tinha uma música que ela interpretava muito bem, A Cadeira Vazia. Estará aberta a porta quando você quiser, mas eu não vou deixar a leira do bem. Depois de muito tempo, ele apareceu na casa espírita com uma outra, depois de muito tempo. E hoje ela faz muitas palestras, faz seminário, e aprendeu crochê, porque com o crochê ela vende, lá no centro, porque ela é presidente do centro, uma atividade muito intensa, e o dinheiro que ela ganha, ela dá para amiga, que agora é a esposa do seu marido. E ela disse assim: sabe por que eu faço isso? A responsabilidade minha com ele foi lá do mundo espiritual, não é daqui. Eu nasci para ter um marido só. E vive muito bem. Entrou em depressão? Não. Por quê? Porque tem a doutrina que fortalece, ilumina, tira toda a cena de alegrias. O bem fortalece e diviniza. Então nós temos alguns danos da depressão. Rapidamente, dores físicas muitas. Porque há uma situação altamente psíquica. A dor física é uma reação de um estado psíquico depauperado. Então, muita dor física. Sim, muita dor física. Taquicardias, por causa da mudança contínua de grandes emoções pelo problema psíquico da culpa, do ciúme, da inveja, da ansiedade, do ódio que encarcera, da raiva, do ressentimento. Então, os problemas todos vêm para o corpo físico. Olha, se tivesse filosofia espírita, você ia sofrer tudo isso porque alguém deixou você? Não. Se você sabe que você traz uma situação mal resolvida do passado e agora chegou na depressão, você tem que ver espiritualmente como sair deste problema. Procurando um médico, lógico, vai procurar um médico. Mas a medicina
trabalha com os efeitos. A doutrina espírita aprofunda nas causas. Qual é o procedimento mais correto? Só a medicação resolve? Não, eu conheço muitos que tomam medicação e não resolve. Por quê? Porque não foi tocada a causa. E o que nós vamos fazer é exatamente isso. Tem problemas gástricos? Lógico, porque aquele ressentimento, aquela coisa, caem os sucos gástricos. E aqui faz uma desordem muito grande. Às vezes você está lá num lugar, um sonho, um paraíso. O pessoal, você põe ali, o pessoal mergulha, põe um peixinho no teu anzol, uma coisa linda, um barco, que aquilo não é rancho, uma casa que você não vou ter na atual reencarnação, uma coisa linda. De repente você, ai, segunda-feira, os gástricos todos vêm aqui, dor, ai, que dor de cabeça, ai, aquele dia maravilhoso, agora tem um churrasco não, você tem um remedinho para mim? Por quê? Porque alguma coisa está te dominando. É assim que funciona o problema da depressão. Você tem que ver as causas, saber o que está acontecendo, para não se deixar pelos efeitos. Inapetência. Não há nenhuma vontade, porque a vontade maior é solucionar o problema que você não soluciona. Cefalgia, dependendo das pessoas, parece que está segurando a cabeça. Olha para a pessoa põe as duas mãos para segurar a cabeça, porque está demais. Dentro desse quadro, o que fazer? Sentimento de inutilidade, porque abate, dá um abatimento muito grande, uma tristeza imensa, um vazio existencial, por falta de produção de alegria em viver. Vazio existencial, desespero, muito desespero. A pessoa não sabe por quê. Vem aquelas crises, que às vezes entra num processo de outra síndrome, não é? Em razão da pessoa ter estas situações que ele não sabe o que acontece. Acontece que a depressão não te abate no físico. Nós vamos ver onde ela abate. Ela diminui a produção dos neurotransmissores. Ou seja, tira o azeite das sinapses dos neurônios. Então fica difícil trabalhar, difícil sair de casa, difícil fazer banco, difícil não sei o quê, muito difícil, porque você não tem aquela produção de neurotransmissor. A pessoa, às vezes você ouve alguém que vai na balada, e ele coloca lá no êxtase neurotransmissor e fica... Uma hora, 2 horas, porque está repleto de neurotransmissor, dopamina, noradrenalina, endorfina, uma coisa, só que é químico. Quando abate, aí vai dormir, dorme até no outro dia e acorda com um sofrimento existencial muito grande. Mas então você não precisa buscar o excesso, pode buscar um cadinho só. Não precisa apelar para tanta coisa. O mal é o abuso. Então nós vamos encontrar o isolamento, a sensação de que ninguém gosta de você. Você está gorda, você está magro, você está feio, você está tal, porque ninguém tal, porque é um processo de inutilidade profunda. Isso tudo rapidamente, porque não é a finalidade, nós só estamos demonstrando que isso tudo nós podemos combater com algumas medidas, e é isso que nós viemos fazer. Ausência total de esperança. Eu conversei com uma pessoa hoje, estava de frente ao HSBC,
uma pessoa que era espírita, atuante, produtiva, maravilhosa. O marido deixou por uma mais nova, ele é oftalmologista, e ela entrou assim, em depauperamento. Ela era linda, hoje parece alguma coisa assim, quase a desencarnar. Aí eu olhei, ela falou assim: ai, foi Deus que mandou o senhor vir. Não fala isso não, que eu não sirvo para nada. Mas eu percebi. Eu falei assim: eu não consigo, porque depois daquele sofrimento, das perdas, que eu tive tantas perdas, eu aprendi a fumar. Falei: meu Deus do céu, mais essa ainda. Eu aprendi a fumar. Falei: bom, e o que eu faço? Agora eu estou com um problema nos pulmões, eu tive não sei o que, derrame de pleura. Eu falei: vai derramar tudo e fazer um câncer. Você está fazendo um câncer. Aguinaldo Paulo Vasconcelos é um médico de Rio Preto, muito amigo nosso, e ele diz que nós fazemos cânceres. Fica moado, com raiva da sogra, do genro, da nora, câncer de mama se for mulher. Está muito nervoso, tem tal, câncer de próstata se for homem. Não tem jeito. Por quê? Porque esses estados produzem uma coisa interessante. A célula, ela tem um alimento. Quando você deprime, as células resistem à sua produção normal, porque elas perdem toda aquela sinergia de produção e começa nas células o desgoverno, até que uma fica enferma, multiplica com outra câncer. Quem é que produziu? O estado da célula não trabalhar direito é você quem dá através do seu potencial emocional. Por quê? A sua mente é uma bomba de cobalto. Tanta verdade que esse dia Divaldo disse assim: olha, gente, não briguem com os espíritas, porque eles sabem vibrar muito bem. Porque nós sabemos que somos uma bomba de cobalto, tá certo? Nós sabemos. Então, continuando, pensamentos negativos. Pensamento negativo é um endereçamento que não é só você já não está sozinho quando você baixa o campo do pensamento elevado. Você começa a entrar em sintonias espirituais. Vou explicar. Se você for numa sala de qualquer médico, você vai ver os pacientes. E um fala assim: ai, você viu minha operação? Abriu daqui para cá. Aí o outro fala assim: você não viu nada. O meu abriu, e vai num campo negativo. Quem é que está ali? Situações enfermas, espíritos enfermos. Então a primeira providência antes de você, depois que procurar um médico, psicólogo, é procurar um grupo de assistência espiritual à depressão. Aqui tem. Porque você não vai ficar sozinho mais. Aqui vai dar atenção ao seu espírito. E você já não é mais o mesmo quando vem para um grupo deste. Porque a assistência espiritual é feita durante o sono. A assistência espiritual é feita por envolvimentos espirituais, que espíritos são trazidos para o diálogo. Às vezes o campo depressivo, eu já atendi vários casos, que nós temos um serviço de assistência espiritual, das 14 às 16 horas, das terças e quintas, e nós vimos isso pessoalmente. Há determinados casos, os mais estapafúrdios possíveis. Por exemplo, uma grande amiga desencarnou, grande amiga, depressiva, foi procurar quem? Foi procurar a amiga que ficou na Terra. Em razão deste campo fluídico,
alimentado pela saudade de quem ficou e fortalecido pela necessidade de viver de quem partiu, criou um vínculo. E a depressão do espírito contagiou a pessoa encarnada pelo elo que ela fixou de assimilação fluídica. Vimos também um problema no grupo mediúnico de um cidadão que estava com um inimigo muito grande, o inimigo em razão de vidas passadas, e o inimigo não era depressivo, mas contratou uns 3 depressivos e fez a ligação. Se você, jovem lindo que está aqui, se você, toda essa sua alegria, você começar a conviver com pessoas negativadas, você começa a falar que tem crise no Brasil. A onda pega. Ai, o que será de nós? Meu Deus, que coisa horrível que estamos passando. Para onde vai parar? Para o mundo de regeneração. Só que bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Precisa o quê? Precisa ter convicção espírita. Não tem crise, a não ser que você esteja em crise. A crise dos outros não afeta você. Afeta sim, porque não afeta. Porque eles já estão reencarnando, eles já estão aí com uns 20, 25 anos. Esse Moro, eu acho que já é o grupão que vem vindo aí dos juízes da nova geração, os promotores novos. Está chegando em todas as áreas do conhecimento humano, todas as áreas do conhecimento humano. Se alguém quiser se espelhar nessa realidade, leiam Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. Medicina, engenharia, direção, político, tudo. Até dirigente espírita vem vindo uns aí para desbancar essa visão autoritária ou então vaidosa ou personalista que está tomando conta do nosso movimento espírita. Numa advertência fantástica de Haroldo Dutra Dias aos espíritas esses dias, e uma das coisas que ele falou é o seguinte: você faz palestra para quem? Para você brilhar intelectualmente falando e ser elogiado, ou para você auxiliar você e os seus amigos na edificação de dicas, de orientações que possa fazer primeiramente bem a você, a eles se atenderem, porque somos todos aprendizes. E ultimamente nós estamos vendo alguém com as capas parecendo aí um mandrake, que é uma coisa, faz palestras fantásticas, não deixa nada escrito de onde tirou, daqui 20 dias, 30, você já esqueceu. Ouvindo Divaldo e ouvindo Haroldo, eu trouxe, tem que modernizar, né? Embora velhinho, você vai modernizando. Trouxe aqui o fundamento dessa palestra, que está em Tormentos da Obsessão, em 2 capítulos. Se alguém quiser conhecer depressão, leiam 2 capítulos só, Distúrbio Depressivo e Terapias Enriquecedoras, do livro Tormentos da Obsessão. Lá tem causa, tem tratamento e tem todo o acompanhamento de capacitação. Trouxe-os, digitei, porque é obra nova, não tem nada online. Digitei para trazer para você, já distribuí para um monte de lugar. Trouxe também todas as nossas atividades de conhecimento espírita, além das técnicas de socorro aos depressivos, para aviventá-lo sobre insatisfação, tristeza,
mau humor, isolamento, culpa. Joana, tocando na série psicológica dela, vários. Trouxe para você um pendrive que deve ter aí umas 50 páginas, que é o que nós fizemos durante um ano desse trabalho. Cria ansiedade, pensamentos negativos, ansiedade, muita. Por quê? A situação está tão dura que você tem que sair dela. E ela dói tanto que parece que é infinita. Parece que você vai viver eternamente. A dor, o langor são profundos. Quem passa por depressão sabe. Daí a ideia que vem para fugir do corpo, para buscar um pouco de alívio, sugestão de espíritos negativos. E começa muito cedo essa fuga que nós fazemos. Eu não sei se alguém aqui já disse isso. Ai, tá tão difícil que dá vontade de sumir dessa casa. Sumir dessa casa é um indício de fuga. Fuga, suicídio. Começa assim por ideiazinhas perdidas. Ai, que vontade de morrer, de ir, né? Só se for de ir. Vontade de morrer? Ninguém morre. A doutrina já acabou com a morte. Você só faz um desdobrar. Coisa simples. Teu gato fez um desdobrar. Que é o meu colega, delegado de polícia. Fez um desdobrar. Muito mais agora potencializado, porque 5 sentidos o prendiam. Agora não, tem a dilatação de tudo. Começa a ver algumas coisas do passado lentamente, já vê o que está aqui, já vê o futuro. Tendência à autodestruição, exatamente para acabar com essa dor. Então, criança e jovem, mais jovens do que crianças. Por quê? Por causa das drogas, por causa da inutilidade, por causa da síndrome do amanhã. Qual faculdade que eu vou fazer? Do jeito que está essa crise, todo mundo fala, o que será de mim? Então vai entrando num pânico muito grande, e isso vai gerando uma situação interessante. Esse dia eu fui fazer uma palestra numa escola pública, e aí no intervalo falou o promotor sobre profissões. O promotor falou, como vai, tudo bem? No intervalo, depois era delegado, depois no outro dia seria médico, e assim vai, para o colegial, eu como delegado. Aí, do Huguinho lá, do Tiago, não sei o que, abriram um armário, tinha Ritalina e outros produtos, com os nominhos das pessoas, dos menininhos, dos adolescentes, para poder ver se dá um pouco de aula. Então já, depois do intervalo, dá a Ritalina para dar uma quietada para o ouvido. Olha só que coisa loucura, tá? Por quê? Porque eles têm uma vinculação muito grande aqui. Jogos eletrônicos. Eles super estimulam. Aí vem para alguém pegar o lápis para fazer alguma coisa no lousa. Quem é que aguenta uma coisa dessa? Ritalina, para poder. Então nós somos produtos de uma sociedade inteiramente envolvida com a química. Dentro desse quadro, nós vamos ver um dos problemas graves da mania. A depressão com mania é muito preocupante. E quando chega no processo da mania, é necessário médico, é necessário psicólogo ou psiquiatra, porque a responsabilidade é muito grande. A primeira coisa que você faz, estava estudando agora atendimento fraterno, porque o pessoal da Mansão do Caminho está chegando lá em Fernandópolis para aplicar a capacitação, através daquele livro de projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nós tivemos na Mansão do Caminho, com 19 companheiros da nossa casa, há pouco tempo.
e nós trouxemos vários estudos feitos lá. E lá o Divaldo diz claramente isso. Se você está no atendimento fraterno e percebe que a pessoa está algo depressiva, encaminhe, sugira o médico, sugira o psicólogo, sugira, livre-arbítrio dele, mas abra a condição espiritual para atendê-los. Porque aqui está. Olha aqui. Deste lado você vai ver neurotransmissor assim, sobrando. Quando você pega uma pessoa assim, ela está assim: olá, como vai? Tudo bem? Tudo certo? Você não tem problema? Bom, problema é degrau de evolução, mas está tudo bem. Nossa, mas você está sempre assim? Eu não estou sempre assim, mas vou ficar melhor. Por quê? Porque ele tem neurotransmissor muito grande nos neurônios. Cada ossinho desse, parece um osso, o axônio, a ponta de um neurônio. No encontro dos dois dá a sinapse. Então, quando você está aqui e fala assim, vou fazer essa experiência agora. Fechem os olhos. Mentalizem você num barco, num lago cristalino, suave. Uma brisa traz para você o perfume de um vergel florido. Em razão disso, alguém está na ponta do barco, fazendo um poema, trazendo-lhe momentos de muita emoção. Abram os olhos. Seu barco é diferente do barco dela, ou a música, ou o perfume, ou alguém que estava no barco é completamente diferente. Uns estão na vida, outros não estão na vida. E você tirou isso da onde? Do hipotálamo, lá onde estão as suas recordações. E como foi possível isso? Porque você mandou uma mensagem e os neurônios, batendo entre eles e os neurotransmissores, foram levar as mensagens e trouxe para você a reação daquilo que acontece nas suas recordações. Quando você tem muito neurotransmissor, é nesse ponto. Agora, quando você está assim, em baixa, com pouca produção, e nós vamos ver onde se produz e o que fazer para melhorar a produção dos neurotransmissores, então você tem alteração no quimismo cerebral. Então a depressão vem por uma situação química. É de natureza espiritual, mas o efeito é químico. É uma conduta do passado, mas o efeito é químico agora. Então você se casa com alguém e fala assim: nossa, que vozinha linda, parece uma ave canora. Ai, estou tão enamorado. Oh Senhor, muito obrigado. Depois de alguns anos, ela põe a mão na cintura, bate a asa, fala fino que nem uma agrária. Ele fala: meu Deus, não fala nada que eu não aguento mais. Ué, o que aconteceu com a ave canora? O que aconteceu? Aconteceu que você achou que ela ia lhe servir e você esqueceu de a conquistar. Haroldo Dutra Dias fala uma coisa muito interessante. Diz que se a mulher chega para você e fala assim: bem, eu vou ao supermercado e o que você acha? O que você acha? Eu estou indo ao supermercado. Aí você fala assim: aproveite, abasteça o carro. Aperta a campainha e vai bem. Errado. Ou então você fala assim: passa no banco e tira dinheiro. Tem. Errado. Quando ela fala assim: bem, eu vou no supermercado, ela gostaria de ouvir você falar assim: lógico que eu vou lhe acompanhar, meu amor.
Lógico. Ou então aquela outra situação. Ela põe um sapato e fala assim: qual dos dois bem? Se você falar o vermelho, bem errado. O preto, bem errado. O que você tem que falar? Meu bem, em seus pés. Não há depressão que aguente uma coisa dessa. Vocês entenderam? É que você exige dos outros, mas não dá. Você acha que está pronto, casou, está pronto. Não, casou que é aí que você tem que conquistar, porque tem uma concorrência desleal terrível. É assim que tem que fazer. E fazer de vez muita surprises, né? Para não ter alteração emocional. O espírito, no inconsciente, estão registradas todas as estruturas. No perispírito é onde são registradas todas as estruturas do espírito. E no corpo vem a depressão endógena. Se não tiver coisa negativa, você está feliz da vida. Morre aqueles velhinhos, sabe? Saltitantes, alegres, felizes, aquelas velhinhas maravilhosas que fazem curso com 90 anos. E aí você pergunta: vai terminar o curso quando? Eu falo: pouco importa. O importante é que na próxima, pelo menos, eu já fiz a metade. Por quê? Porque você tem filosofia para fazer isso. É esse o processo. E aqui vocês prestem atenção, que é Joana de Ângeles. Onde que está a depressão? Causas: acidentes, agressões perversas, traumatismos, transtorno de afetividade, influência nos neurônios, no tronco cerebral. Aí, tronco cerebral. Próximo ao campo onde o cérebro se junta à medula espinhal. É aí que está o problema. O que nós precisamos fazer como espíritas, segundo Joana de Ângeles? Olha só o que ela traz. Tem gente que fala assim que Joana de Ângeles é muito difícil. Ela respondeu assim: interessante, eu faço uma homenagem à inteligência dos brasileiros e eles dizem que eu sou muito difícil. Eu trago termos novos para eles procurarem no dicionário e dar um salto de qualidade na intelectude. Mas como a gente não gosta de estudar, quando você pega alguma coisa muito difícil, você vai pegar assim um romancezinho, sabe? Ai, romance é tão gostoso. Ensina? Não. Traz filosofia? Não. A não ser os épicos. Paulo Estevam, Renúncio, Ave Cris, que no Ellen tem várias informações. Olha o que ela diz. Gente, isso é grave. Núcleos de RAF, esse campo vermelho. Núcleos de RAF. E aqui o locus coeruleus. Esses dois painéis é que estão a produção da noradrenalina e daquilo que seria nos núcleos de RAF e da serotonina. Quando aqui falta produção por determinadas circunstâncias emocionais do passado, endógena, depressão, ou do presente, exógena, deprime a produção. Deprimindo a produção dos neurotransmissores, fisicamente você cai e não consegue mais sair, se não reavivar a produção dos núcleos de RAF e do locus coeruleus. Então ela circunstanciou, ela explicou onde está, onde que nós devemos atacar, qual que é a nossa preocupação. Fazer a produção da própria usina de produção dos neurotransmissores
noradrenalina e tantas outras. Olha só que coisa interessante. Aqui ela diz, ó, aqui está. Ela diz, primeiro, o que nós temos que fazer primeiro? Assistência espiritual. Não vai no médico? Não vai no psicólogo ou psiquiatra? Tudo bem, agora vamos cuidar do espírito. Nós não vamos atender aqui situações físicas da depressão. Nós vamos envolver o espírito que está deprimido. Olha que diferença. O corpo é só efeito, é uma máquina. Então nós vamos desenvolver o quê? Primeiramente, encaminhamento das entidades obsessivas, porque elas que multiplicam o obstáculo da produção do núcleo de Raff do locus coeruleus. Através do quê? Através de fluidos morbosos, fluidos negativos. E se você tem culpa, a própria presença deles, você já fica com complexo de perseguição. Parece que alguma coisa quer te pegar, você tem sonhos terríveis, acorda desesperado. Então, com a presença deles, eles colocam os quadros vividos do passado para o teu espírito, durante o sono, lembrar deles. E grita, agora eu vou te pegar, que você está encarnado, não sei o que, parará. Você não lembra nada disso, mas quando você volta, parece que você engoliu 1 litro de limão, suco de limão in natura, sem açúcar. Você acorda cedo, cansado, parece que apanhou a noite inteira. Convivência com o quê? Com entidades sofredoras. Então a primeira coisa que tem que fazer num grupo é o atendimento aos espíritos que estão. Se eu tenho os meus inimigos, calculo um depressivo, com muito mais efeito, inclusive. E aí outro campo que precisa fazer, a harmonização desses núcleos, que são produzidos na área espiritual. Então você não se lembra da atividade durante o sono, mas você, quando acorda, o seu estado emocional é que vai dizer se foi boa noite ou foi péssima noite. Então, dentro desse quadro, nós temos umas propostas. Volta da afetividade, equilíbrio emocional, alegria de viver. O grupo faz o quê? O grupo ama. O povo pode não te entender em casa, mas aqui o povo te ama. Oi, alma minha, coração de luz, como vai? Lá quando a gente faz a terapia do abraço, quando termina, que é a última, né, terapia do abraço, que abraça-se, e tem que falar uma frase, né, que é um mote, e curta. Então, não chore, eu estou aqui, e abraça. Calcula o que vai acontecer. Tem 30 para abraçar você falando a mesma coisa. Não chore, eu estou aqui. Isso vai trabalhando no consciente. Quando o consciente é invadido de forças psicológicas e emocionais muito grandes, o psiquismo, o inconsciente registra. São as interações de amor, de alegria, bom humor. Às vezes você põe coisas no vídeo, depois tem as dinâmicas, as pessoas riem e tal, ou então faz esse dia eu trouxe uma cópia para você, um júri, um júri. Então, uma situação lá, foi criada uma situação e teve jurados, teve advogado de defesa, tudo, sobre comportamento em casa. Foi lindo, porque depois veio a sentença. E as pessoas saem rindo. Aí tem também a possibilidade agora, usando a cibernética, do WhatsApp da depressão. Então, amigos da depressão, WhatsApp.
Gente, ali a coisa rola. Por quê? Aí a pessoa fala assim: eu acordei hoje, não estou bem. Aí uma já fala assim: que hora que você quer que eu vou aí para a gente fazer um cafezinho e um bolinho que eu vou fazer para ver se você sai dessa cama e não sei o quê. Aí a outra: eu também vou. Então, aí que rola a coisa. Né? Então eles formam o que no WhatsApp? Um grupo chamado Escudo. E você passa a ser amado. Então aquele problema que você tem no lar diminui, porque agora você tem amigos. E o evangelho no lar, então, na casa? Ai meu Deus, esses dias nós fomos numa chácara de um cidadão lá que faz parte, estava deprimido, né? E estava deprimido porque no canavial tem uma mosca, e as moscas atacam o gado, e o gado não cresce, o gado não produz, não dá leite. Ele entrou em depressão por causa das moscas, com muita justeza, porque ia perder tudo. Eu falei: não há mosca que aguenta vibração boa. E aí nós fomos fazer lá o evangelho no lar, e foi um dia maravilhoso, rimos muito, sabe? Isto é que faz a volta da afetividade, é isso que volta o equilíbrio emocional, é isso que dá alegria de viver, porque você passa a ter um grupo que você tem amparo, que você tem sustentação, não está mais abandonado. Porque se você colocar um help lá no WhatsApp, ai meu Deus, eu não vou nem pôr, porque senão vai ser uma loucura positiva, para que nós possamos ter esse envolvimento. Então, as terapias necessárias: psicoterapia da renovação moral e espiritual para a mudança do comportamento. Isso é Joana de Anjos. O que nós fazemos na casa espírita, sem grupo de depressão, é a psicoterapia. Por isso que você chega assim, você ama todo mundo: oi, como vai? Tudo bem? Ai, que coisa linda te ver, não sei o quê. Não convive, né? Então, ai, que coisa linda. Então fica ótimo. Até porque tinha um menino que estava no banco, menino de 6 anos mais ou menos, no meio do banco, ao pai dirigindo e a mãe do lado. Aí ele pôs a cabeça assim: pai, por que o senhor é tão legal no centro, pai? A mãe foi ver os outdoors. Depois dessa, foi ver os outdoors. Aí ele falou assim: porque lá, filho, lá o pessoal é muito iluminado, são tal e não sei o que, são bons e não sei o que. Aí ele falou assim: pai, o que você quer que eu faça para te iluminar em casa? Então, é importante a psicoterapia para a mudança desses campos, né? A catarse bem orientada, o ambiente de amor fraternal, a bioenergia, a fluidoterapia. Lá nós fazemos uma vibração aos outros, mas diferente, porque se o depressivo começa a orar e demorar muito, ele entra na senda negativada do pensamento. Ele tem um corredorzinho que cai lá para aquele lado. Então a gente faz criativo. Então faz assim: esses dias eu dei uma pelada legal, né? Porque a gente pega 6 nomes, 8 nomes, fala os nomes, e aí a gente vai pedir para um espírito. Eu dei uma pelada, eu falei assim: você que agora está liberado no mundo espiritual, que eu fiquei sabendo através do Divaldo que você está pagando a visita de muitos que foram te ver. Agora você tem visitado as casas espíritas. Não quero pular a fila das casas espíritas, mas nós estamos com muita saudade de você. Vem aqui atender esses irmãos fulano, ciclano, beltrano, só o primeiro nome, já tinha falado, né? Mas depois fica um pouquinho para trazer um pouco de arejamento. Chico Xavier.
Vem, envolva-nos com seu amor. Ai, gente, foi um chororô, porque o pessoal sentiu. Se ele não veio, ele mandou um pouco da mesma vibração dele. Mas foi um bálsamo. Então a gente faz assim, a vibração é ao contrário. Você não fica orando que os outros tenham isso, não. Você pede para o Espírito, para a pessoa entrar na faixa do Espírito, para depois você pedir para aqueles lá rapidinho. Mas o importante é a alça. Quem me ensinou isso é o Divaldo. O Divaldo falou, ó, trata de fazer vibrações empolgantes, porque senão eles dormem. Então tá bom. Então estamos lá fazendo isso. Psicoterapia profilática, hábito de leitura pequenina, trechinhos pequenos que a gente faz ali, explicando, né? Estimular a produção da oração em sintonia com o psiquismo, favorecer os atos de beneficência e de amor, laborterapia, que agora vai ser o segundo semestre, nós vamos começar a produzir a laborterapia, tudo dentro desse capítulo que eu trouxe. Depois você passa, meio eletrônico todo mundo tem, você passa para o pessoal, né? Que está tudo lá no nosso Manuel Filomeno de Miranda. Conquistar o relacionamento fraternal, produzir conversação edificante. E nós encerramos com uma colocação muito forte, dizendo que alma amiga, alma irmã, se você está neste campo de perturbações psíquicas, de amolentamento, de dor existencial, um langor imenso na tua alma, uma vontade muito grande de sair para não mais voltar, procure vivenciar na casa espírita alguma atividade que você possa fazer, nem que seja de 5 minutos. A ambiência na casa espírita. Aqui há como ser uma redoma de luz. Não dá para descrever a beleza espiritual que nós estamos tendo aqui. Quando começou, vocês estavam tocando, cantando. Formava-se no centro um polo iluminativo, com vários campos como se luzes, produzindo situações para cada um receber um halo, todos num só pensamento. Não que eu tenha visto, é a descrição do Divaldo das casas espíritas, quando bem educada, quando bem produzida. Eles fazem como um caleidoscópio que vai envolvendo a todos, e cada um aqui, enquanto a gente estava como eletricista, o que eu sou? Orador? Não, eletricista. Nós conseguimos retirar a tomada mental do seu próprio problema, porque a gente fala uma coisa, ri, fala outra, o que será agora? Tem uns que estão dormindo e falam, o que é que ele falou mesmo? Então, isso tudo para você tirar férias de você, e um espírito que é o seu anjo de guarda, o nosso anjo de guarda, monitorando os amigos espirituais. Olha, o caso desse nosso irmão, dessa nossa irmã é assim, assim, assim. Aí eles anotam, vão mandar essa mensagem para a colônia espiritual da qual nós fazemos parte. Um quantum fluídico vem completamente diferente. Você é um casal completamente diferente. O quantum fluídico seu tem conotação diferente, tonalidade diferente, matiz diferente, estrutura química completamente diferente, você completamente difuso do dela, e assim por diante. Cada um recebe o que precisa para que nós possamos sair daqui e buscar o nosso lar fortalecido, enriquecido. Por isso que você, alma irmã, não deixa a casa espírita por nada, porque é aqui que as terapias são produzidas. E quando você dormir,
quando voltar ao corpo físico, é lógico que o cérebro ficou na calota craniana. A sua experiência foi feita com a mente do teu espírito, a mente espiritual. Quando ela volta, ela traz as impressões. O cérebro faz o quê? Quer captar as emoções quimicamente. Então ela produz um jogo através do seu campo do hipotálamo, onde estão as suas experiências. E se você teve, por exemplo, a sensação, o espírito, eu vi meu pai aconselhando, o pai da outra vida. Só que, como é pai, quando vem, seu cérebro vai buscar uma impressão igual. Tira o seu pai atual da tua encarnação, falando para você, dialogando. Fala, mas eu não entendi, meu pai não conversa comigo. E lá ele estava tão amorável. É porque é o outro pai. Então você não vai lembrar, mas vai trazer a impressão salutar, terna, boa, envolvente, altamente beneficente para a sua alma. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos mantenha na sua paz, a fim de que nós possamos produzir o melhor para a atual reencarnação, porque nós queremos herdar essa terra. Joana de Ângeles diz que o Brasil, as outras nações formam o plano Terra. E ela, fazendo uma comparação com os outros mundos, diz com as minhas palavras: o escultor divino, Jesus, com o seu amor profundo e belo, produziu um berço para vivermos. E as maravilhas nos recônditos da natureza, aqui, ali, alhures se espalham para trazer uma notícia. Um dos mais belos mundos na faixa em que ele se encontra. Herdá-lo tem uma condição: vivamos Jesus na ótica da doutrina, hoje e sempre. Que assim seja.